combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. A quem interessa a caos na Amazônia e a grave ameaça à soberania nacional que há por trás disto. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! A floresta amazônica possui a maior biodiversidade do mundo, possuindo uma fauna com mais de 30 milhões de espécies. Sua flora é rica em vegetais que possuem o princípio ativo de diversos medicamentos e cosméticos comercializados pela riquíssima indústria farmacêutica estrangeira. E em um mundo cada vez mais privado de recursos hídricos, na Amazônia se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo e tem como principal rio o Rio Amazonas, que se estende por mais de 6.000 quilômetros. O solo amazônico possui vasta riqueza mineral, entre as quais se destacam o ouro e o nióbio, e uma das maiores dificuldades da utilização econômica desses minerais é sua localização dentro de reservas indígenas e áreas de proteção ambiental. Com isso, essa potencialidade acaba não sendo utilizada comercialmente. O governo Bolsonaro tem tentado legalizar a extração e comercialização desses minerais dentro dessas terras indígenas, observando todos os cuidados para minimizar impactos ambientais, o que traria desenvolvimento para toda a região norte e muito melhor qualidade de vida para os povos indígenas, que seriam recompensados pelos minerais de suas terras. Entretanto, essas tentativas têm barrado em forte oposição ambientalista dentro e fora do Congresso Nacional. O Brasil já possui mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de áreas protegidas, entre terras indígenas e unidades de conservação, o que corresponde a mais de 1/4 do território nacional e é equivalente a praticamente toda a Europa Ocidental. Gigantescas áreas em que, por força de lei, não se pode ter agricultura e nem pecuária em grande escala e nem extração de riquezas minerais, o que, por consequência, impede a população indígena local a desenvolver atividades econômicas que tirariam a maioria da pobreza e os obriga a viver praticamente do mesmo modo que seus antepassados viviam há 500 anos atrás. Se proprietários de terras brancos e negros podem produzir em suas terras gerando emprego e renda no pujante agronegócio brasileiro das regiões centro-sul do país, então por que os indígenas não podem ter este mesmo direito na região norte, se afinal estamos no mesmo país? Mas claro, respeitando também todas as restrições legais que determinam a preservação florestal de parte da propriedade. Há evidentes e perigosos interesses de atores internacionais por parte dessas restrições ambientais, que de certa forma limitam a soberania brasileira em 1/4 de seu próprio território, onde o governo brasileiro, eleito por 58 milhões de pessoas, não pode sequer fomentar o desenvolvimento econômico da região da forma que lhe pareça mais adequada, e onde os brasileiros não índios não podem entrar, a não ser funcionários públicos federais em serviço. E diga-se de passagem, nesta gigantesca área que representa 1/4 do território brasileiro, vivem menos de 1% da nossa população. Um grande vazio demográfico, rico em recursos naturais, nada mais convidativo para potências colonialistas. Esta narrativa de desastre ambiental é claramente uma estratégia de países que sempre se mostraram colonialistas, que não preservaram as suas riquezas naturais e estão tentando impor aos demais uma narrativa que lhes permita controle sobre nossas terras, colocando em risco nossa soberania. A ferrenha tentativa de tornar a Amazônia em uma gigantesca reserva ambiental sobre a qual o governo brasileiro não tem absoluto controle é a maneira mais eficiente de potências estrangeiras conseguirem futuramente, de maneira direta ou indireta, poder se apoderar das riquezas da Amazônia, seja através de suas grandes indústrias que, futuramente, após forte lobby sobre o Congresso Nacional, poderiam negociar legalmente e diretamente com os indígenas a extração de todos os recursos hídricos, minerais e da fauna e flora daquelas reservas,
ou até mesmo as potências poderiam financiar e apoiar uma guerra de secessão, onde aquela região ou parte dela se tornaria independente, com um governo indígena fantoche controlado totalmente pelas potências estrangeiras. Combatente, cumpra agora a sua missão, fogo à vontade no like para ajudar o trabalho patriota do nosso canal. E parte da raivosa oposição política, alguns deles financiados por governos estrangeiros de maneira indireta, através de doações de campanha, atuam de maneira tenaz no Congresso Nacional para impedir que haja abertura econômica nas terras indígenas. E parte da grande imprensa nacional dá voz à oposição e noticia o caos, a um suposto grande desastre ambiental, atendendo aos seus interesses econômicos escusos. Muitas dessas emissoras são também financiadas indiretamente por governos estrangeiros, através de campanhas publicitárias de multinacionais, e com isso atendendo aos interesses de nações estrangeiras, que atacam a soberania brasileira de forma aberta, com seus governos discursando publicamente que terras brasileiras não pertencem aos brasileiros, como o da França, apoiado por Estados Unidos, Canadá, Noruega, entre outros, criando uma narrativa contrária ao Brasil e fomentando a existência de uma grande crise ambiental em território brasileiro. Parte deste jogo é divulgar dados de fontes que são claramente organizações não governamentais comprometidas com os interesses internacionais, baseadas em pesquisas sem fundamentos, sem transparência, que não esclarecem os métodos usados em suas pesquisas e tampouco disponibilizam as imagens captadas por seus satélites e que quase sempre possuem dados com diferenças discrepantes em relação aos dados divulgados pelo INPE. Não estou dizendo que não existam queimadas na Amazônia, apenas que não há a tragédia descrita pela maior parte dos países europeus da América do Norte e parte da imprensa brasileira. E ainda assim, o governo brasileiro deu total mostra de que está comprometido em combater os crimes ambientais, inclusive os incêndios ilegais. Os números da Operação Verde Brasil 2 nos mostram isso, e contra fatos e dados não há argumentos. A operação durou de maio de 2020 até abril de 2021, mais de 350 dias de ação ininterrupta contra os crimes ambientais na Amazônia, onde mais de 2.500 militares, policiais e agentes de órgãos de controle ambiental foram empregados. Entre os pontos de destaque estão a apreensão de 506 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. Foram também apreendidas 2.131 embarcações e 990 veículos e tratores que estavam a serviço de quem praticava crimes ambientais. Foram emitidos 335 autos de prisões em flagrante, apreendidos 751 quilos de drogas e mais de 120 mil armas e munições ilegais. Ao todo, mais de 5.000 multas e termos de infração foram aplicados, somando 3,3 bilhões de reais. Com isso, houve uma queda expressiva de 19,5% nos avisos de desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2020 e março de 2021. Além dos resultados positivos alcançados, a Operação Verde Brasil 2 deixou como legado a ampliação da presença do Estado na Amazônia e representou o maior esforço de alocação de capacidade das Forças Armadas em prol dos órgãos e agências de proteção ambiental. É isso aí, combatentes! Se quer apoiar o trabalho patriota do canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!